Existem tantas variantes distintas do cristianismo, então como podemos diferenciá-las além dos estereótipos que podem ou não ser verdadeiros? Para simplificar, todas são denominadas cristãs porque todas prestam culto a Cristo. Todas concordam sobre a identidade de Jesus Cristo. Ele é verdadeiramente humano e verdadeiramente divino. Ele nasceu da Virgem Maria. Ele deu sua vida pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos. Ele ascendeu aos céus e retornará para julgar os vivos e os mortos. Esses são os pilares do cristianismo, os quais estão contidos no Credo Niceno, o documento da igreja primitiva que todas essas diferentes denominações usam. Portanto, elas são similares por serem todas cristãs, mas ainda apresentam muitas disparidades. Antes de continuar, peço que se inscrevam no canal, dê um like e compartilhe. Vamos à primeira igreja. Vamos iniciar com os batistas. Existem muitos aspectos que tornam os batistas singulares, mas o principal é batismo. Aguarde, não é bem assim. Desse jeito sim, eles não realizam batismos de bebês, porque consideram o batismo uma escolha pessoal e individual. A maioria dos outros cristãos diz que o batismo é o que torna alguém cristão, mas os batistas pensam que o batismo é a maneira como se proclama que já se tornou cristão, por meio de uma experiência pessoal de renascimento, em que se passa de não cristão para cristão. Portanto, são muito individualistas, o que explica por que são mais comuns no sul dos Estados Unidos, e tudo se resume a um relacionamento pessoal para eles. Isso significa que a igreja em si e seus rituais religiosos importam muito menos do que ter um relacionamento pessoal com Jesus. E os rituais religiosos que a igreja realiza, como a Santa Ceia, são na verdade apenas simbólicos. Isso é conhecido como Igreja Baixa, onde a instituição eclesiástica não tem tanta importância. Então, como a igreja é realmente uma comunidade de crentes individuais, não importa muito como ela é estruturada, desde que estejam seguindo a Bíblia. Isso significa que a maioria das igrejas independentes ou não denominacionais são, na verdade, apenas batistas em termos de suas crenças. Sim, então, isso é Igreja Baixa. Um exemplo de algo mais alto seria a igreja anglicana ou episcopal. Episcopal significa apenas que são lideradas por uma hierarquia de bispos, porque a igreja é muito estruturada. Assim, eles tentam manter um equilíbrio entre tradição, razão e escritura. São muito ecléticos, o que significa que tentam adotar as melhores partes de várias outras tradições, e isso resulta em uma grande diversidade de crenças. Alguns anglicanos parecem mais católicos, enquanto outros parecem mais protestantes. E muitos anglicanos se veem como um meio termo entre os dois. Portanto, é difícil entender o que o anglicanismo realmente representa. Mas não se preocupe, eles também não entendem. Porém, sim, o anglicanismo ainda mantém uma tradição bastante rica, e muitas das preces e inários que as pessoas utilizam têm origem no anglicanismo. Na realidade, uma nova vertente surgiu da tradição anglicana. Os metodistas, ou wesleyanos. Está familiarizado com aquele pequeno triângulo que os anglicanos utilizam para representar razão, escritura e tradição? Os metodistas adicionam um quarto ponto e o convertem em um quadrilátero. Acrescentam a vivência espiritual porque toda a ideia de John Wesley era que ele desejava que a igreja anglicana fosse mais ativa espiritualmente. O fogo simboliza o Espírito Santo. É por isso que muitos símbolos metodistas apresentam chamas. E das três pessoas da Trindade, o pensamento metodista está centrado predominantemente no Espírito Santo que nos capacita no caminho, ou no método que conduz à retidão. E todos nós possuímos livre arbítrio para ingressar ou abandonar o caminho. A liberdade de escolha é de grande importância para os metodistas, e ao final do caminho encontra-se a santificação completa, onde nesta vida podemos aprimorar-nos a ponto de cessar completamente os pecados. E ao longo desse caminho há muitos serviços aos necessitados e luta pela justiça enquanto aspiramos à perfeição espiritual. E surgiram certos grupos do metodismo que realmente enfatizaram essa parte. O movimento de santidade argumenta que se verdadeiramente possuímos o Espírito, buscamos a santidade. E os pentecostais vão além e afirmam que isso inclui falar em línguas. Assim, grupos originados desses movimentos incluem o Exército da Salvação,
Aqueles que estão sempre realizando caridade e afins, a Igreja do Nazareno, uma grande denominação de santidade, a Igreja Cristã Redimida de Deus, outra importante denominação de santidade da Nigéria, as Assembleias de Deus, um grupo pentecostal, e a Igreja de Deus em Cristo, uma denominação historicamente negra americana. O modo como Deus controla tudo e as promessas que Deus faz. Sim, os adeptos do pensamento reformado empregam muitos termos teológicos complexos como infralapsariano, mas o motivo pelo qual utilizam tais termos é porque estão profundamente engajados na teologia, pois esta é a ciência de Deus e estão intensamente voltados para Deus. São fanáticos por teologia e também são meio estigmatizados como os cristãos fanáticos por conhecimento em geral, e são os mais propensos de todos os cristãos a estudar ciência e afins. Mas, de qualquer forma, a soberania de Deus e a aliança são as lentes através das quais os reformados enxergam todo o cristianismo. Se Deus controla tudo, isso inclui quem será salvo ou não. Sim, a teologia reformada é o calvinismo, que é a noção de que Deus já determinou se você será salvo ou não. Contudo, todos esquecem dessa parte do calvinismo, que é que o batismo é uma promessa de aliança que salva, contanto que você não rejeite a promessa, então a salvação continua a ser exclusivamente pela fé. O culto reformado também é altamente regulamentado, então se você aprecia falar em línguas, apelos ao altar, música de adoração agitada e imagens de Cristo, não espere se divertir em uma igreja presbiteriana. Em vez disso, você encontrará um culto muito organizado, com canto de salmos, fiéis sentados no fundo da igreja, e, é claro, a Santa Ceia, onde realmente recebemos o corpo e o sangue de Cristo. Embora ele não esteja fisicamente nos elementos, o recebemos espiritualmente. E os presbiterianos não são os únicos adeptos das igrejas reformadas. Há também as igrejas reformadas holandesas, as igrejas reformadas suíças e talvez até mesmo os congregacionalistas puritanos, que possuem basicamente a mesma teologia, apenas se diferenciando em termos de geografia e história. Também existe um grande grupo de pessoas que se autodenominam reformadas, mas elas apenas consideram reformadas aquelas que creem na predestinação e não necessariamente nas outras partes da teologia reformada. Também há um grupo de protestantes que já eram protestantes antes mesmo de existirem protestantes. E falando nisso, todos esses grupos que mencionei até agora são conhecidos como protestantes. No entanto, qual é o verdadeiro significado disso tudo? Existe algo que une todos os dissidentes? Sim, há de fato um ponto em comum. É que a Bíblia possui maior autoridade do que a instituição eclesiástica. Um luterano conservador argumentaria que tanto a Bíblia quanto a tradição da Igreja detém considerável autoridade, embora a Bíblia tenha uma vantagem leve. Um batista fundamentalista sustentaria que a Bíblia é detentora de imensa autoridade, enquanto a tradição da Igreja não possui nenhuma de fato. Um líder religioso progressista afirmaria que nem a Bíblia nem a tradição eclesiástica possuem grande autoridade de todo, mas a Bíblia ainda detém uma parcela maior, dada a história patriarcal e colonial da Igreja. E é por isso que há uma miríade de denominações protestantes distintas, porque se a máxima autoridade é a Bíblia, e não a hierarquia eclesiástica, é aceitável para a Igreja se fragmentar se houver divergências interpretativas em relação a partes da Bíblia. E para os dissidentes, tudo bem. Eles ainda podem estar unidos espiritualmente como comunidade de fiéis, e geralmente ainda podem compartilhar a comunhão uns com os outros. Agora essa ideologia é repelida por todas as igrejas que estou prestes a mencionar, pois todas alegam ser a única igreja verdadeira fundada por Jesus e seus apóstolos. E elas consideram que a igreja compilou a Bíblia, portanto a Bíblia não pode de maneira alguma possuir mais autoridade do que a igreja. As mais proeminentes dessas igrejas são as católicas. Elas sustentam que São Pedro recebeu as chaves do reino de Jesus, conferindo-lhe a liderança da igreja, ou seja, o Papa, e que desde então tem havido uma sucessão ininterrupta de papas, culminando no Papa atual, e a autoridade conferida a Pedro é agora detida pelo Papa por meio da sucessão apostólica.
tudo se resume à autoridade para os católicos. Eles afirmam que a Igreja possui autoridade para absolver pecados, exorcizar demônios e interpretar as Sagradas Escrituras. Assim, a Igreja em si representa o reino de Deus aqui na Terra, e a salvação trata-se de participar ativamente da comunidade eclesiástica. Portanto, é por isso que eles rejeitam a doutrina da salvação exclusivamente pela fé. Eles ainda afirmariam que a salvação é alcançada pela fé, mas essa fé implica cooperar com a graça divina e participar da vida da Igreja. Mais especificamente, por meio dos 7 sacramentos, dos quais o mais crucial é a Santa Eucaristia. Nesse sacramento, a Igreja detém a autoridade para realizar o milagre da transubstanciação, onde o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. É dessa forma que nos unimos a Cristo e a sua Igreja, tanto na terra quanto no céu. Sim, eles mantêm a crença de que os santos que partiram para o céu ainda estão em comunhão com a Igreja. É por isso que dirigem suas preces aos santos e à Virgem Maria, não com o intuito de adorá-los, mas apenas para pedir que intercedam por nós. E quanto ao que mais ensinam? Bem, há muito a ser dito, porém você pode investigar por si mesmo, pois os católicos têm uma resposta para praticamente tudo. O catolicismo possui uma inclinação à busca do conhecimento em todas as áreas, contribuindo significativamente para o avanço da ciência moderna. Agora, os ortodoxos orientais adotam uma abordagem completamente distinta. Eles deixam muitos aspectos como mistério e até mesmo tentam definir Deus em termos do que ele não é. Argumentam que a natureza de Deus é incompreensível e que só podemos perceber as energias divinas por meio de experiências místicas espirituais. Além disso, os ortodoxos orientais também reivindicam ser a única verdadeira Igreja, embora tenham passado por um grande cisma com os católicos há cerca de 1000 anos. Esse cisma envolveu várias questões, mas a mais significativa foi a relacionada à doutrina da Trindade. Enquanto todas as igrejas mencionadas anteriormente adotam um modelo trinitário onde o Filho é eternamente gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, os ortodoxos orientais rejeitam a ideia de que o Espírito Santo procede do Filho, defendendo que ele procede unicamente do Pai. Por quê? É uma questão complexa, mas principalmente porque essa concepção não está de acordo com sua tradição, e para eles, a tradição é de suma importância. É por isso que muitos que valorizam a tradição acabam por se converter ao ortodoxismo. Quanto à questão da salvação, os ortodoxos rejeitam as noções ocidentais de pecado original e evitam a linguagem jurídica usada pelos católicos e protestantes, preferindo falar sobre a teoses, onde a salvação é vista como uma união com Deus e uma participação na própria natureza divina. Esse processo ocorre por meio dos sagrados mistérios da Igreja. Além disso, há outro conjunto de igrejas que se autodenominam ortodoxas, as ortodoxas orientais. Embora não sejam tão conhecidas quanto, passaram a maior parte de sua história como bastiões do cristianismo em meio a um vasto mar de islamismo. Elas guardam muitas semelhanças com as ortodoxas orientais. Então, por que permanecem separadas há quase 1600 anos? Bem, os ortodoxos orientais, juntamente com todas as outras igrejas já mencionadas, afirmam que Jesus possui duas naturezas, uma totalmente humana e outra totalmente divina. Os ortodoxos orientais, por sua vez, afirmam que Jesus possui uma única natureza que é simultaneamente humana e divina. Sim, é uma diferença significativa. Portanto, isso resume praticamente tudo. Algumas denominações não foram mencionadas porque não está claro se mantêm os princípios fundamentais do cristianismo, enquanto outras foram excluídas por não aderirem claramente a esses princípios. No entanto, a grande maioria das igrejas adere a esses princípios fundamentais, o que é crucial, pois, apesar das muitas divergências, a concordância nesses princípios sugere que eles são verdadeiros. E toda essa diversidade é esperada em uma religião que se espalhou por todo o mundo ao longo de 2000 anos. Se você gostou desse vídeo sobre as histórias das religiões cristãs, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe. Vamos espalhar o conhecimento cristão para a humanidade.
Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.